E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das 2 massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as 3. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um, um fiozinho de azeite que é opcional e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as 3, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar,
uma colher de café de sal, uma colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem. E uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo. Massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos. Vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa.
Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Joga a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, ó, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, eu vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem. E uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois.
Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz três massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um, um fiozinho de azeite, que é opcional, e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa.
A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um, um fiozinho de azeite, que é opcional, e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das 2 massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as 3. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem. E uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as 3, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães.
Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das 2 massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as 3. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um, um fiozinho de azeite que é opcional e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as 3, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado.
Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo. Massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos. Vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos, e aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada
E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, ó, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem. E uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo. Massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos. Vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos, e aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente.
A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um, um fiozinho de azeite que é opcional e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, eu vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho.
finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um fiozinho de azeite, que é opcional, e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo, eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos, e aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das 2 massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as 3. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem. E uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as 3, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar,
você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa, com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo. Massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol, em pedaços pequenos. Vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das 2 massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as 3. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um fiozinho de azeite que é opcional e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as 3, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo. Massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos. Vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento.
Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem. E uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um fiozinho de azeite, que é opcional, eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo. Massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos. Vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em duas partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha.
Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, ó, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano. Na verdade, coloco orégano. Um, um fiozinho de azeite, que é opcional. Eu finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de pizza especial aí para o feriado de Dia das Mães. Vai te ajudar muito você fazer essas pizzas em casa. Se você for comprar, você vai pagar um preço bem alto, mas eu vou te ensinar a fazer em casa com poucos ingredientes, vai ficar bem em conta essas pizzas deliciosas. Eu fiz 3 pizzas com apenas, gente, 500 gramas de farinha de trigo, massa para 3 pizzas. Então, quer aprender? Vamos para o passo a passo. Eu vou começar aqui cortando aqui a minha carne de sol em pedaços pequenos, vou levar para cozinhar só na água mesmo, na pressão. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Aqui, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aí misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos descansando para a hidratação do fermento. Agora acrescentei 500 gramas de farinha de trigo e vou sovar essa massa por 7 minutinhos. Eu sou o Márcio Silva e estou falando de Palmas, Tocantins, e é daqui que está saindo essa receita maravilhosa. Já fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Eu vou ficar feliz em saber até onde minha receitinha está chegando. Depois que sovei minha massa por 7 minutinhos, borrifei um pouquinho de água para ela não ficar ressecada, ficar úmida, e aí deixei crescendo aqui por 30 minutos. E aí ela já cresceu. Agora eu transfiro ela para essa bancada e vou dar uma leve sovada nela só para sair o ar da massa. Vou dividir ela em 2 partes e vou abrir a minha massa. Jogo a farinha de trigo para untar a bancada e com a ajuda de um rolo eu vou abrir a minha massa, ficar bem fininha. Olha o quanto é fácil, gente. Qualquer pessoa faz. E já fala para mim se vocês estão gostando dessas receitinhas, se está te ajudando, se você vai fazer essa receitinha aí nesse feriado. Olha só, gente. Eu abri a minha massa, aí já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo e ela vai ficar bem fininha, porque massa de pizza tem que ser fina mesmo. Já fala para mim se você gosta de pizza, gente. Ó, eu ajeitei tudo muito bem a minha massa, agora eu só passo o rolo aqui, ó, nas laterais, nas bordas aqui para cortar. E com essa sobra dessa massa aqui, eu vou fazer outra depois. Olha aí quanto ficou maravilhosa. Agora é só deixar ela descansar 10 minutinhos e levar para assar. Olha aí, gente. A sobra das duas massas que eu fiz, aí eu fiz a terceira. Ok? Com aquela sobra que fica. Aí fiz 3 massas
e ela ficou assim, fininha. Ó. Essa aqui ficou com as bordazinhas, mas a massa ficou fina. Fica bem crocante, a pizza deliciosa. Agora eu vou montar. O recheio é da sua preferência. A base é essa. Molho de tomate. Tem muita gente, muita pizzaria que coloca 250 gramas de mussarela. Eu estou usando 300. Você pode usar 250 ou pode usar 300. Eu gosto de muito queijo, bem caprichada no queijo. Vou montar uma de carne de sol. Na verdade, vou montar as três. Vou montar uma de carne de sol com cebola e outra sem, e uma de linguiça calabresa. A base é essa, gente. Coloquei o molho de tomate, mussarela, milho, a carne de sol bem no capricho. Finalizo com orégano, na verdade coloco orégano, um, um fiozinho de azeite que é opcional e finalizo com azeitona. Agora é só levar para assar, gente. Olha o quanto ficou maravilhosa. Eu fiz as três, ó. Montei uma com cebola e outra sem cebola e fiz essa de linguiça calabresa. Ficou assim. Olha, bem crocante. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Se você for fazer essa receita aí para sua mãe, já escreve aqui no comentário. Eu vou fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Ficou uma delícia.